Vocês respondem no chat, eu abro o microfone, por favor. Sim ou não? Sobre poder gravar. E aí, eu conheci o pessoal, né? A gente teve aula presencial ainda, o mês de fevereiro todo e até meados de março, né? Porque a gente ainda entrou nos 15 dias de março. Inclusive, a gente ainda perdeu, né, no início do ano, uma aula prática, porque a gente já tinha marcado essa aula prática, só estava faltando alguns ajustes, porque a gente precisava de mais tempo de aula para finalizar uma parte do conteúdo, eu e Marcos, para poder levar os meninos a campo, né? Justamente para mostrar essa questão da temperatura, como influencia na vida animal dentro de instalações zootécnicas. Mas, enfim, foi uma parte que ficou, né, para quando de um retorno presencial, e com vocês a gente vai tentar fazer a mesma coisa, né? Infelizmente, nesse momento, agora a gente não pode, não tem essa possibilidade, mas aí a gente aguarda isso para um futuro bem próximo, né? É o que esperamos. E hoje o nosso momento, pessoal, é de retirada de dúvida. O resto do pessoal está me ouvindo? Eu pedi para colocar aqui no chat, ó, sim ou não, em relação à gravação, só a Sheila colocou. O Ademar estava dirigindo, né? Então, certo, Ellen. Falta a Ana Paula. Ah, não, a Ana Paula colocou aqui. Tá. Beleza. Gente, abram aí as câmeras, não me deixem sozinha, não. Só para a gente conversar um pouquinho. E aí, eu quero saber de vocês, quem assistiu os vídeos, quem deu uma olhada no material, né? Quais são as dúvidas que vocês têm do material? É um material bem denso, né? Ele foi dividido em 4 vídeos, porque no início a proposta era que a gente tivesse vídeos de 10 minutos, né? Que era uma forma de não cansar tanto vocês para assisti-los. A proposta era essa. Só que aí, nos nossos próximos encontros, não vai ser assim, né? A gente vai ter esse tempo todo para a gente poder conversar e tirar as dúvidas em tempo real. Isso, logicamente, vai necessitar da participação da maior parte da turma, né? Porque quem não tiver no momento síncrono não vai estar o quê? Para tirar as dúvidas. Então, isso vai ser um fator complicador. Uma outra coisa que é importante salientar é de que, se vocês perdem o gancho de assistir essas videoaulas ou de ler o material, isso vai prejudicar para o conteúdo, por exemplo, que o Marcos vai dar no módulo 2. Para o que eu vou seguir sequência do que o Marcos vai ministrar no módulo 2, lá no módulo 3. É uma bola de neve, né? Por quê? Porque um conteúdo de cada módulo ele é interdependente do outro. Então, esse conteúdo inicial que eu ministro aqui para vocês, ele é um conteúdo que a gente dá uma introdução sobre essas especificidades, né, da zootecnia, e como a todo momento a gente está utilizando algo da disciplina de vocês, né, e da área de vocês de trabalho, que é a zootecnia, os novos conhecimentos que vão sendo aprimorados, né, como vocês conseguem desenvolver novos ingredientes, né, dentro de uma estação de trabalho, o dinamismo dessa profissão, né, e dos conceitos que têm um caráter de transitoriedade. Por que esses conceitos que têm um caráter de transitoriedade, né? Porque quando a gente está falando de zootecnia, e quando a gente principalmente está falando da bioclimatologia dentro da zootecnia, a gente está falando dos efeitos do clima e os seus elementos para a produção animal, que foi aquilo que eu falei no início para vocês. Então, essa disciplina vai servir muito para vocês se enxergarem no ambiente de trabalho de vocês, né? O que é que vocês vão poder, de fato, fazer no ambiente de trabalho para gerir melhor esse ambiente de trabalho, para render uma produção melhor, né? Então, tem muita coisa que é vista nesse nosso primeiro encontro, como, além disso, né, que foi um aspecto introdutório do que eu coloquei para vocês, a bioclimatologia como uma ciência, né, que é assim que ela é tida. Então, ela não é só uma disciplina, ela é uma ciência, e quando a gente fala de ciência, a gente fala de uma área específica de estudo, né,
Então, isso é muito impactante para a área de vocês, porque ela vai ser usada não como uma disciplina, mas como uma ciência de fato, e uma ciência que gera resultados, né, principalmente. Então, nem toda ciência vai gerar resultados de forma imediata, mas vai gerar resultados. Só que a bioclimatologia, para a área específica da zootecnia e da veterinária, né, da medicina veterinária, ela é extremamente aplicável, né? Então, ela é uma ciência que a gente diz uma ciência aplicada. Então, a gente vai dar as definições sobre o que é bioclimatologia, né? E eu fui até bem camarada com vocês, porque a atividade que eu coloquei nesse primeiro módulo, ela é bem tranquila, né? Eu quis seguir o mesmo molde que eu tinha feito para os meninos da turma 2020.1, para vocês adentrarem na disciplina de uma forma mais tranquila. Fato esse que não ocorrerá nos próximos módulos, né? Que a gente tende a puxar mais de vocês, inclusive nas atividades. A gente também faz uma definição, né, sobre impactos, adaptação e vulnerabilidade. O que é que isso tem a ver, ou o que diz respeito a isso, sobre a vida, né, do animal, dentro de uma ciência que a gente vai considerar, né, a bioclimatologia, como uma ciência multidisciplinar. Por que uma ciência multidisciplinar? Porque ela não é sozinha, né? Dentro dela a gente tem a climatologia, né? A geografia, a meteorologia, a ecologia. Eu acho que vocês já devem ter tido aula de ecologia, né? Se não teve, acho que vão ter no próximo período. Vocês, dentro da bioclimatologia, vocês veem fisiologia animal, genética, né? Então, é muita coisa dentro de uma ciência só, né? Para ser visto. Então, a gente entende como o impacto da chuva, da radiação, do vento e da temperatura do ambiente, elas vão implicar na vida desse animal. Se isso vai ser bom ou ruim para o animal. E de onde é que vem, né? Esse pensamento, ele é só um pensamento ou ele vem de algo que foi comprovado cientificamente? Então, ele vem de algo que foi comprovado, né? Então, a gente entende através da genética do animal, mas do ambiente, uma palavrinha que eu não sei se vocês já viram falar, fenótipo. Vocês já ouviram falar sobre fenótipo? Sim ou não? Oi. Eu não. Vocês já tiveram aula de ecologia? Tivemos, mas. Tivemos sim. Creio até deve ter esquecido, né? Tá. Tudo bem, Ana Paula. Obrigada pela sua participação. Então, o que é o fenótipo, né? O fenótipo é quando a gente tem um alinhamento da genética do animal com o ambiente, né? A gente sempre acha que nós não somos impactados pelo nosso ambiente, que foi aquilo que eu falei no início do nosso momento aqui, né? Inclusive, as nossas feições, elas são delineadas, né? Também pelo ambiente externo. Então, o fenótipo, ele alia a genética que vem no animal, né? Ou seja, no boi, na galinha, no porco, por exemplo, com o ambiente. Então, aquele animal, ele vai ter características que já vieram com ele, né, geneticamente falando, mas que foram modificadas pelo ambiente. Ou seja, um boi que a gente tem lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, com temperaturas bem baixas, né, no ambiente dele, vai ser diferente de um boi que a gente cria aí em Campos Belos, que cria no Tocantins, né? Vamos colocar Goiás e Tocantins, certo? Porque alguns de vocês podem morar no Tocantins e outros podem morar no Goiás, né? Então, vai ser diferente. Por quê? Porque, apesar de ser uma mesma espécie, né, de ter uma genética alinhada ali, a depender, obviamente, da raça, mas a genética daqueles animais são mais aproximadas, certo? Eles serão modificados por conta do ambiente deles. Então, a carne, o animal, a vida dele, lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, vai ser diferente do animal que é criado lá no Goiás ou no Tocantins. Pô, diferenças de temperatura, diferenças de recebimento de radiação,
Diferenças de quantidade de vento recebida, sim, o vento, ele muito importa, certo? Na fenotipagem do animal, também, e na quantidade de precipitação, ou seja, a quantidade de chuva também vai implicar. Mas por quê? Né? A quantidade de chuva vai implicar no animal. O animal vai ficar encharcado, se ele vai estar, em geral, dentro de uma instalação zootécnica, né? Dentro de um galpão, por exemplo, dentro de um curral, com sombreamento, vai importar. Porque em algum momento esse animal também poderá estar o quê? De forma extensiva, né? Ou seja, não está ali em forma de aprisionamento, né? Está na natureza. Então, o terreno foi o quê? Impactado, né? Pela quantidade de recebimento de radiação, pelo vento, pela quantidade de chuva recebida, se não choveu também, vai causar erosão, lixiviação, dentre tantas outras coisas no terreno, que será compactado e impactado pelo pisoteio desse animal. Então, quando a gente fala disso, tudo isso que eu falei é para que vocês entendam que a fenotipagem, né, ou seja, o fenótipo, ele é uma junção da genética que já vem com o animal, mais o ambiente dele, que pode trazer para esse animal conforto, né, bem-estar animal e produtividade. Então, em relação ao fenótipo, a gente tem 3 características importantes, né? Conforto, bem-estar animal e produtividade. Por quê? Porque se esse animal ele tem conforto, em primeiro lugar, conforto, a possibilidade dele ter o segundo ponto, que é bem-estar animal, é de quase 100%. E bem-estar animal vai depender muito de cada animal. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Que a quantidade de recebimento, por exemplo, de calor ou de temperatura, nesse caso, né, que é o recebimento de radiação, ou a quantidade de ventilação que esse animal vai precisar para ter uma melhor produção, vai depender do ambiente que ele se encontra. Vocês concordam comigo? Se esse animal, ele está passando, por exemplo, vamos pegar Campos Belos nos 40 graus do mês de setembro, por um estresse térmico para além daquele que ele é acostumado o ano todo, certamente a produção desse animal naquele mês, ela vai ser o quê? Prejudicada. A gente vai ter uma quantidade, né, de estresse naquele animal muito maior do que no restante do ano. E onde é que a gente pode perceber que esse estresse está acontecendo? Primeiro, você percebe nas feições do animal, né, que ele está passando por um estresse, né, porque o animal começa a apresentar fisicamente características de desgaste, né, e de cansaço também, e principalmente, o que é o eixo principal, na produção, né? Em geral, cai a quantidade, né? Por exemplo, na produção leiteira, né? A quantidade de leite que aquele animal produzia, por exemplo, pode prejudicar, no caso do animal macho, né? A quantidade e a qualidade de quê? Vocês sabem? No macho? Eu quero participação de vocês, para eu não ficar falando aqui sozinha. Ah, sim, desculpa, Ellen, eu não tinha visto aqui o chat, tá? Certo, Ellen, tranquila, tá bom? Importante é que você tá aqui com a gente. Certo, acho que a Daniela entrou agora, tá bom? Eu já aceitei aqui. Seja bem-vinda, Daniela. Bom dia. Obrigada, bom Pessoal, eu dia. preciso da participação de vocês. Nem que seja só pelo microfone, tá bom? Então, eu acabei de falar aqui, ó, uma coisa bem importante. Eu acabei de falar que o fenótipo ele é algo que está intrínseco à genética ou ao ambiente do animal, que vai prospectar para a gente conforto, bem-estar animal e produtividade. Falei que em relação a. Estava falando do boi, né? Aí, no caso, na espécie, a fêmea, a produção leiteira, né? Ela pode ser o quê? Prejudicada, né? Em relação à quantidade e à qualidade. E no macho, o que é que a gente pode ter como perda? O que é que vocês acham?
como diminuição e qualidade no boi. Seria questão do sêmen, alguma coisa assim? Isso, exato, Ana, perfeito. Eu vou perguntando para ir provocando vocês, certo? Eu preciso da participação de vocês aqui, tá bom? Até para entender se vocês estão acompanhando aqui o raciocínio. Então, o sêmen do animal, ele também vai sofrer prejuízos. Então, o trabalho de vocês como zootecnista é que é super importante dentro desse crivo, né? De reconhecer as características desse ambiente, de reconhecer se aquele animal, ele realmente é adaptado para o clima da região, né? Eu vou até pegar um exemplo que não é muito da área de vocês, mas que com o pessoal da veterinária eu consigo passar bem esse exemplo, né? Imagina, e vocês já devem ter visto, eu acho que eu já vi alguns animais assim em Campos Belos, mas bem poucos. Mas eu já tive um vizinho meu, né? Talvez vocês não saibam, mas eu sou nordestina. Eu já tive vizinhos que tiveram um cachorro, né? Daquela raça, que eu não sei se vocês conhecem, cão siberiano. É um cachorro que é bem fofão, né? Ele é bem peludo. Aí eu fico pensando, quando você vê o nome da raça, você escuta o nome da raça, né? Um cão siberiano, aí você vai procurar, né? Imagens desse animal. Olá, Pedro, bom dia, seja bem-vindo. Aí você fica pensando, como é que um cão siberiano vai viver no Nordeste brasileiro, ou num lugar bem quente? E por que eu estou colocando isso? Porque cão siberiano é um cão, certo? Um cachorro que veio lá da Sibéria. Então, ele é adaptado à fenotipagem dele, né? O fenótipo dele, da característica genética dele, mais do ambiente dele, é de aonde? Da Sibéria, um lugar super frio. E aí eu vi alguém ter um animal desse, super peludo, numa região muito quente, né? Graças a Deus o animal não durou 15 dias na casa dele, mas não é porque morreu, não, é porque ele teve que dar o animal, porque o animal tinha que passar o dia inteiro numa bacia enorme com água e gelo, porque o animal não aguentava o calor, né? E aí, por que é que eu estou falando isso? Principalmente para quem chegou agora. A gente está falando de questão de fenótipo, tá? Que não é uma área intrínseca à bioclimatologia, mas eu faço uso dela para explicar as interações do ambiente com a genética, certo? Pedro e Daniel, que chegaram agora. E por que é que eu estou colocando isso aqui? Porque para vocês, zootecnistas, no ambiente de trabalho de vocês, é isso que vocês vão perceber, certo? Digamos que vocês vivem, né? Digamos não, vocês vivem nesse intertício aí, né? Goiás, Tocantins, mas vocês, ao terminarem o curso de vocês, vão lá para o interior de São Paulo, ou vão lá para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, Santa Catarina, né? Lugares que são o quê? Em geral, de temperaturas bem distintas do que a gente tem aonde? No Goiás e no Tocantins, principalmente aqueles, né, que estão lá na região sul. Olá, Cauane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, E aí, professor. eu não te ouvi direito, tá? Tá bem baixinho. Para quem chegou depois, quando puder abrir a câmera, só para eu conhecer vocês, eu agradeço, tá? Porque eu falei para os colegas aqui que eu não conheço vocês, né? Então, a outra turma eu conheci, porque a gente teve aula presencial. Mas aí, vocês eu não conheço, certo? É Só para eu melhor ver os nem abrir rostos. Aí essa depois, câmera, viu? como, Daniele? É melhor não abrir a câmera para não se assustar. Não, imagina, que é isso. É rápido, é só para eu ver o rosto de vocês, só para reconhecer, tá? Aí depois vocês podem fechar, fiquem tranquilos, não tem problema não. Vocês podem abrir, que nós tivemos que passar essa vergonha, foi cedo. Verdade, Ellen. Vamos lá, continuando aqui, certo? Então, quando a gente está falando desses três eixos aí, né, que é conforto, bem-estar animal e produtividade, esses três eixos, eles estão ligados ao fenótipo, né, do animal, justamente porque o fenótipo, ele depende do conforto que esse animal sente, o conforto que ele sente vai implicar diretamente no bem-estar desse animal,
e, consequentemente, o fato dele ter bem-estar vai implicar em quê? Na produtividade, certo? Então, eu sempre gosto muito de ressaltar que a profissão de vocês é uma profissão extremamente importante, né? Eu acho que todo dono de fazenda, no sentido de ter uma fazenda e de ter um criatório, de ter animais, ele precisa ter um zootecnista, né? Por quê? Porque a ação do trabalho de vocês vai implicar diretamente, né? Diretamente na qualidade da produção dessa fazenda. Bom dia, Yuri, seja bem-vindo, tá? Jackson, não sei se eu te dei bom dia, se não, bom dia agora, tá bom? Sejam todos bem-vindos. E aí, pessoal, é justamente onde a gente trata dessa questão de fenótipo. Eu gosto muito de tratar dela porque ela não é da nossa área, né, não é da nossa ciência, bioclimatologia, mas eu gosto de trazer algo que está lá na genética da biologia para a nossa aula aqui, para vocês entenderem o quanto isso é importante, tá certo? Um outro ponto que é importante destacar é que as mudanças climáticas, elas têm causado, sim, impactos negativos, né? No que tange à produção animal. Vocês vão me ouvir muito falar de produção animal, por quê? Porque eu acho que para falar de relação de bem-estar animal com conforto que esse animal tem, né? Que é o primeiro ponto, isso vai implicar diretamente na produção. E alguém que vai empregar vocês não vai querer vocês lá só porque vocês são zootecnistas, porque o nome zootecnista é bonito ou porque a profissão é bacana, mas vão querer que vocês tratem a linha de produção como ela deve ser, né? Em relação à quantidade e aumento, mas principalmente à qualidade da produção. Vocês nunca vão ver um empregador dizer, ó, eu quero que a produção aumente. Ele vai dizer que quer que a produção aumente, mas quer que tenha o quê? Qualidade. Porque o lugar final, né, que é o de venda do produto dele, seja do leite, seja do queijo, ou seja, da carne, né, pós-abate, vai depender da qualidade do ambiente, do conforto, do bem-estar animal e da instalação zootécnica que esse animal está instalado. Então, quando a gente fala de mudança climática, que é aquilo que a gente escuta lá no Jornal Nacional, algumas vezes, não indico muito assistir aquele jornal, né, mas, enfim, é uma forma também da gente ter informação, né? Então, quando a gente escuta lá no jornal falando de mudança climática, a gente acha assim, ó, que mudança climática é algo que vai impactar a vida lá dos animais que estão no Ártico, ou na Antártida, né? Porque as calotas polares estão o quê? Hein, pessoal? Estão derretendo. Derretendo. Né? Isso, mas não é. Quando a gente fala que lá está acontecendo isso, é porque a gente está falando que um ecossistema pode desaparecer, né? Como já está desaparecendo por conta do aumento da temperatura no planeta Terra. Mas isso desemboca em muitas outras coisas, né? Como o aumento, por exemplo, da precipitação, que é a chuva, em alguns locais do planeta, para além daquilo que era esperado, o aumento da quantidade de períodos de estiagem ao longo do ano em determinados locais, né? E a gente já tem surtido esse efeito. Eu sempre questiono um pouco os alunos sobre a questão de precipitação, porque é algo que a gente nota mais, que a gente vê mais, por exemplo, né? Vamos lá, como é que a gente enxerga isso? Se eu perguntar aqui para vocês, como vocês ainda são todos muito jovens, né? Talvez os pais de vocês e avós saibam melhor dessa informação. Se eu perguntar aqui, gente, vocês notaram algum tipo de diferenciação em relação à quantidade de chuvas que vocês têm percebido em Campos Belos nos últimos 10 anos, por exemplo, né? Se a quantidade de chuva ela tem sido maior ou menor, né, nesse período aí, de 10 anos, está chovendo do mesmo jeito, a mesma quantidade, nos mesmos meses, ou mudou? Está chovendo menos e também a quantidade de meses diminuiu? Ou não? Continua chovendo a mesma quantidade, mas não é mais, tipo, 3 meses seguidos, 4 meses seguidos, agora são
3 meses ou 2 meses e meio, né? Em determinado espaço de tempo anual, né? Falando nesse espectro. Então, talvez vocês não se atenham tanto a isso por serem muito jovens, mas certamente os pais de vocês podem ter percebido isso, né? Ou aumento da temperatura também, né? Que em Campos Belos a gente sempre nota aí que começa ali no mês de agosto, né? E perdura até o mês de outubro, principalmente tendo uma intensidade do recebimento de radiação no mês de setembro, né, onde a gente tem temperaturas entre 30 e 40 graus, às vezes passando um pouco disso, né. Eu mesma já tive esse infortúnio, né, de pegar 40 graus em Campos Belos logo quando eu cheguei à cidade, em 2017, quase que eu morri, mas sobrevivi, né, para contar a história, porque eu nunca tinha pegado uma temperatura tão alta. Então, essas diferenciações que na temperatura, que a gente chama de amplitude térmica, elas também provocam estresse térmico, né? Que é uma palavra, um termo que a gente usa muito para tratar da vida animal. Quantos de vocês aí, é uma pergunta, tá? E vocês abrem o microfone para falar. Já ouviram falar de quando teve uma onda de calor, por exemplo, num lugar que tinha uma instalação zootécnica que era um galpão para galinhas, né? E que vários animais morreram por conta do calor. Vocês já tiveram algum exemplo como esse? Já ouviram falar? Agora, no mês passado, aqui na fazenda do meu pai, a gente não tem nenhuma estrutura grande, né? 3 galinhas morreram devido à temperatura ter chegado a 42 graus. Perfeito, Daniele. Daniele, aí eu vou bater um papo agora contigo, certo? Dentro dessa especificação que você acabou de me dizer, certo? Dá-se a entender que é uma produção pequena, tá bom? Sim. Aí na fazenda de vocês, mas isso já designa, e aí eu vou te perguntar, certo? Por conta da tua experiência aí na fazenda de vocês. Isso já mostra que a instalação desse animal, esses animais, eles estão, certo? Aí na fazenda, ela pode ser adequada para a maior parte do ano, sim, pela quantidade de animais que vocês têm. Mas já é um indicativo que se houve morte de animais, que nessa faixa de período do ano, vocês teriam que adaptar o local? Você concorda comigo? Sim, com certeza. Exatamente isso. Então, a função de você como zootecnista, a perceber isso daí, e ao passar por uma disciplina como bioclimatologia, no próximo ano, dizer, tá chegando o mês de agosto, pai, vamos modificar um pouco a área onde os animais estão concentrados. E eu nem digo de fazer grandes modificações zootécnicas, não, tá? De instalação zootécnica, não. Mas como a gente pode adaptar melhor esse lugar, ou seja, abrir mais espaços de ventilação para que esses animais possam ter essa ventilação, ou colocar algum tipo de ventilador, existe, né, para as áreas de instalações zootécnicas, e aí, obviamente, isso também tem a ver com questão orçamentária, a gente está conversando aqui sobre ideias, tá certo? Que pudessem ser acopladas para esse lugar, porque às vezes você abre um lugar para ventilação, mas você também já pode ter percebido, né, que durante essa faixa de período, entre agosto e setembro, o calor é mais intenso e a ventilação também é o quê? Menor. Então, não vai servir você só abrir espaço de ventilação. Você precisa colocar no ambiente algo físico que possa fazer isso daí, tá? Então, se você já percebeu tudo isso, você já está fazendo uma análise o quê? Como zootecnista. E já precisa fazer uma inserção nesse lugar que modifique essa área, né? Para que vocês não tenham prejuízo. Porque se você tivesse uma fazenda trabalhando, que não fosse a fazenda da família, certo? Era isso que o produtor ia pedir da tua análise, né? Ele não ia querer perder nem 3, nem 2, nenhum animal. Ele ia querer que você antecipadamente fizesse uma previsão. E essa previsão ela é totalmente possível, Daniele. Porque a bioclimatologia ela é uma ciência, como a gente falou no início, que utiliza da meteorologia, né? Para fazer a análise ambiental.
né? A gente estuda todos os elementos climáticos justamente por esse motivo. Então, é algo que você pode prever para aquele local, já que aí você vai ter uma série temporal de pelo menos 30 anos de dados climáticos, e que, entre eles, os que mais importam são quais? Temperatura e precipitação, para você entender que naquele lugar ali, naquele dado momento do ano, a fazenda precisa de ter mais cuidado, precisa de uma modificação, né, para que vocês não tenham perca animal alguma, certo? Depois que a gente colocou um pulverizador de água, não teve morte nenhuma. Isso aí constatou que realmente era o calor que elas estavam morrendo. Perfeito, Daniele. E até de uma forma, vamos dizer assim, leiga, você conseguiu perceber isso, e certamente seu pai também, né? Ele tem muito Isso. conhecimento, mas o conhecimento dele, Daniele, é um conhecimento que a gente chama empírico, né? Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali está acontecendo por conta do calor, mas ele não sabe explicar muito bem. E você, a partir dessa disciplina, se você estudar bem direitinho, que eu tenho certeza que sim, você vai entender porque tudo isso acontece. E explicar de forma o quê? Científica, né? Por Certo. que é que essa situação acontece. Então, vocês entenderam que o animal veio ao óbito por conta de quê? Né, de um desconforto que ele tinha no ambiente. Então, o fenótipo dele, que é a genética dele, mais o ambiente, né, não estavam cooperando para aquele determinado período do ano ter conforto. Então, ele não estava tendo conforto. Se ele não tinha conforto, ele não tinha bem-estar, né? E se ele não tinha bem-estar, ele poderia implicar na produtividade. Eu não sei se isso aí vocês conseguiram perceber, uma diminuição da produção, que em geral acontece, né? Por exemplo, nas aves, a produção de ovos em geral ela diminui por conta do muito calor, né? E vocês conseguiram a solução, que era o quê? Pulverizar aí com água para melhorar. E por que que a água ela funciona como esse termômetro, né? Que vai facilitar a melhora do ambiente. Porque se você está colocando num ambiente quente, que está com uma redução de umidade relativa do ar, né? Você joga água, isso significa que a umidade relativa vai o quê? Melhorar, vai subir, né? Então, é óbvio que isso vai causar, num ambiente que está muito quente, uma satisfação e um conforto maior para aquele animal, tá certo? Então, quando a gente Certo. fala. Quer falar mais alguma coisa, Daniele? Pode falar, fica à vontade. Não, somente isso mesmo. Perfeito. Então, quando a gente falava ali de mudança climática, a gente está falando desses impactos negativos que, inclusive, a gente pode estar recebendo numa região do estado de Goiás uma quantidade maior de recebimento de energia, que é radiação, nesse período do ano, né? Que é entre os meses ali de agosto e setembro, maior do que a gente recebia há 10 anos atrás. E isso é óbvio que vai causar um desconforto, né? Então, todas as regiões, elas vão ser afetadas, né, pelos efeitos negativos do aquecimento global. Isso aí não tem como a gente não ter, não, tá? Que é resultante de quê? Dessas ações que são devastadoras, né, impostas pelo homem ao meio ambiente. Então, nós aqui causamos, né, o desgaste e a degradação desse meio ambiente, causando com isso impactos que vão necessitar do animal uma adaptação maior e que também vai deixar o animal mais o quê? Vulnerável. Então, a gente tem outras 3 palavras aí, né? Impacto, adaptação e vulnerabilidade, que vão resultar malefícios, né, aos animais. Então, também pode causar chuva intensa, deslizamento, inundação, né, avalanches, ou no nosso caso aí, nessa região, já que é uma região que tende mais a ser plana, né, porque a gente está em cima de uma chapada, de ondas de calor, né, então a quantidade de recebimento de energia, ela vai ser maior. E com essa quantidade maior também, a gente vai ter aquilo que a gente chama de efeito estufa. Vocês já viram ou tiveram a oportunidade de entrar naquela estufa que tem no IF, naquela parte lá de trás da instituição?
Sim ou Eu não? ainda não. Ou de entrar em qualquer outra estufa, aí, em qualquer outro lugar. Não, Ellen. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, principalmente quando de um retorno, né, presencial, vocês possam ir lá na estufa, para vocês sentirem como é a sensação térmica dentro de uma estufa. E por que eu digo para vocês fazerem isso? Porque para um animal, não só nós, né, que nós somos animais, só que racionais, de uma outra espécie, mas os outros animais, que são de espécies diferentes, eles têm a mesma sensação. Quando a gente entra dentro de uma estufa, o que é que acontece ali dentro? A radiação está passando para dentro daquela estufa, né? Pelo canal normal de recebimento dela, através das paredes físicas que existem ali, né? Porque armazena também temperatura. Só que a diferença é essa temperatura, ela entra, essa radiação, ela entra dentro dessa estufa e ela não consegue o quê? Sair. Por isso que a gente diz que a estufa parece uma sauna, né? Fica bem quente dentro. Por quê? Porque a radiação entra, mas ela tem dificuldade para sair. A quantidade de radiação que sai dela é bem menor. Então, a quantidade de calor que você sente dentro do ambiente é muito maior. Isso também acontece com o animal. Se você tem um galpão aí com aves, né, que tem muitas aves, um número para além do adequado para aquele determinado espaço, e é um ambiente muito fechado, que não tem ventilação, né, adequada para aqueles animais, a quantidade de radiação que eles estão recebendo ali vai sair, mas não vai sair totalmente a radiação, e aí junta com a temperatura corporal daqueles animais, e isso tende o quê? A aumentar o desconforto térmico daquele animal dentro daquele ambiente, aquecendo ainda mais. Eu estou dando um exemplo animal que, em geral, para o efeito estufa, a gente não utiliza, né? Mas essa é a sensação que a gente tem quando a gente entra dentro de uma estufa. Por isso que eu estou dizendo que quando vocês tiverem a oportunidade, façam isso. Então, o efeito estufa, para o planeta Terra, ele sempre foi algo o quê? Benéfico, né? A gente sempre escuta falar dele como algo ruim. Por quê? Porque a gente aprendeu que o efeito estufa, ele nada mais é do que o quê? O gás carbônico, que é aquele CO2, permite a passagem da luz do sol, mas ele retém o calor por ele o quê? Gerado. Então, isso acontece com o nosso planeta, né? Na primeira camada que a gente tem, que é a atmosfera, que é a camada que está mais perto da gente aqui na superfície, onde a gente está caminhando, sentado e desenvolvendo atividades, a primeira camada que a gente tem, porque a gente tem camadas para cima, né? Ou seja, até chegar para fora do universo, né? Ou seja, do nosso planeta para o universo. Então, a gente tem nessa camada, entre a superfície, que é onde nós estamos, e a primeira camada para cima, né? Como a gente costuma dizer, que são as camadas atmosféricas, a atmosfera, ela pode e tende a, nessa camada aí, ter um acúmulo desse gás carbônico. E onde é que a gente tem esse gás carbônico, né, expelido? Através dos motores, né, dos veículos automotores, né, que despejam esse gás carbônico na atmosfera, mas principalmente das indústrias, né, que quando queimam matéria-prima, acabam soltando esses gases na atmosfera. Então, esse gás carbônico, ele é denso, né, e ele acumula nessa camada. Então, o que é que acontece quando esse gás carbônico é acumulado nessa camada aqui da atmosfera, né? Ele entra, a radiação entra no nosso planeta, certo? Para nos aquecer. Isso acontece no planeta inteiro, no planeta Terra todo, tá bom? E quando chega na superfície, que é onde nós estamos, tudo que existe ao nosso redor, os nossos corpos, o chão que a gente está pisando, os animais que estão no nosso entorno, as árvores, as raízes, tudo isso absorve o quê? Radiação, certo? Depois que essa radiação é absorvida, aquilo que não necessita mais ser absorvido é o quê? Dispensado, né? A Terra utiliza o que é necessário e o que não é necessário volta para onde? Para as camadas exteriores até chegar no universo. Então, nesse caso, a gente tem uma implicação ruim, porque quando a gente tem essa camada de gás carbônico, o que é que acontece?
A radiação solar entra no nosso planeta, certo? Vai para tudo isso que eu acabei de citar para vocês, mas quando ela quer retornar, ela fica acumulada nessa camada, que é uma camada de sujeira, de poluição, que não faz com que essa radiação excedente, que nós não necessitamos, retorne para fora do espaço terrestre, né? Ou seja, que vá para o universo. Então, a gente acaba acumulando esse calor. Esse calor aí retido de forma desnecessária e que a gente não necessita dele, o que é que acontece? Ele aquece para além do esperado o nosso planeta, gerando o que a gente chama de aquecimento global, né? Então, o efeito estufa, sob esse espectro, nesse sentido, ele é maléfico, né? Ele traz malefícios não só para o homem, mas para os animais e para os vegetais também, né? Então, a remoção do CO2 do ar, ela só acontece através da fotossíntese, que acontece lá nas plantinhas e nas águas, né? E que é o diminuidor desse efeito. Então, é por isso que, por exemplo, a gente necessita ter árvores, porque as árvores são as únicas que removem esse CO2, né, das camadas superiores e que transforma CO2 em o quê? Em oxigênio, que é aquilo que a gente precisa para respirar, né? Então, a remoção do CO2 só acontece através do processo de fotossíntese que vem através das plantas. Daniele, foi você que falou? Não, Quem falou? eu só repeti gás oxigênio. Sim, perfeito, isso. E vocês devem estar pensando aí, né? Mas a gente está tendo, acho que, uma aula de biologia, mas é porque quando a gente vê bioclimatologia, a gente vê geografia, meteorologia, zootecnia, né? A gente vê, inclusive, algumas coisas da veterinária também, um pouquinho. Vê muito de climatologia, muito de meteorologia. Então, a gente vê um pouco de tudo isso para a gente entender o que acontece de fato. Então, o efeito estufa, ele sempre foi benéfico no nosso planeta, mas ele acabou se tornando maléfico a partir do momento que nós começamos a poluir a atmosfera terrestre, né? Esse acúmulo de poluição faz com que nós aqueçamos de forma irregular, causando malefícios tanto para as espécies animais que são irracionais, como inclusive para o homem e para os vegetais também, tá certo? Dentre muitas outras implicações, a gente vai ter o desconforto térmico, como aquela que seria uma das piores, né? Então, a gente precisa regular isso. E uma das coisas que a gente tem para regular essa quantidade, na verdade, são duas, né? Para a gente conseguir regular melhor a questão do efeito estufa, primeiro, a gente não ter desmatamento, ou ter o mínimo possível, e tudo aquilo que for desmatado for o quê? Reflorestado. Então, toda árvore que for derrubada precisa ter o replantio dessas árvores, né? Principalmente se for para a produção. Por quê? Porque sem árvore a gente não tem o quê? O resgate de CO2, né, na atmosfera. Se a gente não tem esse resgate de CO2, a gente tem um acúmulo. Se a gente não tem resgate também de CO2, implica que a gente não tem um retorno de oxigênio, que é o que nós precisamos para respirar e os outros animais também necessitam para respirar. E, por conseguinte, a gente também, com esse acúmulo de CO2, a gente não tem uma melhora desse nosso ambiente, né? Então, como é que a gente explica isso de uma forma mais técnica? Eu tentei falar de uma forma mais casual, para que vocês consigam se colocar dentro desse ambiente, né? Lá na estufa, num termo mais científico, como é que acontece? A gente recebe a radiação num termo que a gente chama de ondas curtas, né? Essa radiação entra dentro da instalação ali da estufa, tá bom? E quando ela retorna para o ambiente externo, ela retorna naquilo que a gente chama de radiação de ondas longas, né? Que é aquela radiação que aqueceu o ar ali e subiu para além da estufa. A de ondas curtas, que foi a primeira que eu citei para vocês, ela vai aquecer o chão da estufa,
certo? A de ondas longas vai aquecer o quê? O ar. Porque uma é mais densa e a outra é mais leve, né? Aquela que vai aquecer o chão, que é a de ondas curtas, ela vai ser a mais leve, porque vai ficar dentro do ambiente, e a de ondas longas é mais densa, por isso que ela acaba até saindo da instalação, né, no caso da estufa. E a gente ainda tem a presença dos raios infravermelhos, né? Eu não gosto muito de citar todos esses quesitos, não, porque eles são bem técnicos mesmo. Mas como é ciência, a gente precisa citar, tá certo? Eu gosto de falar de uma forma mais casual, como eu falei antes, para que vocês consigam entender melhor. Mas a gente também precisa citar isso, porque faz parte desse momento mais científico, né, da nossa fala aqui. Então, o fato da gente ter um meio ambiente que a gente possa produzir e que a gente tenha conservação ambiental, não é só porque a gente quer ser ambientalista, não, certo? É porque talvez vocês tenham entendido através da minha fala o quanto é necessário a gente ter um equilíbrio ambiental. A gente pode produzir? Pode e deve, né? Mas a gente, para produzir, a gente precisa de um ambiente com qualidade. E para a gente ter esse ambiente com qualidade ambiental, com conforto térmico, bem-estar para o animal, para que esse animal possa produzir mais, a gente também precisa ter o quê? Conservação ambiental. Como, por exemplo, manter florestas nativas, né? Preservar leitos de rios, manter uma floresta em pé, porque a gente precisa que essa floresta capte esse CO2 ruim que a gente está jogando na atmosfera, porque é o homem em geral que joga a maior parte, né, desse CO2 na atmosfera, para devolver isso para nós como quê? Como O2, né? Para além dessas informações aí, a gente também tem que essa relação meio ambiente-clima, pessoal, ela gera a sobrevivência desses seres vivos, né? Então, os fatores climáticos, eles não atuam de uma forma isolada. Pelo contrário, eles atuam de uma forma o quê? Conjunta. Ou seja, temperatura, precipitação, vento, né? Que é a ventilação, né? Que eu gosto mais de falar ventilação, porque a gente pode criar uma ventilação mecânica para o ambiente, como a gente sugeriu ali para a Daniele, né? Quando ela citou um ótimo exemplo, aí sobre o ambiente da fazenda e da família, e que a gente também pode criar essa ventilação mecânica, mas falando aqui de fatores climáticos que não são criados pelo homem, né, que já existem na natureza. Então, eles não atuam sozinhos, eles atuam de forma conjunta, né, que causam bem-estar na produção animal. Então, quando a gente tem esses conhecimentos que a gente declara como conhecimento que são efeitos potenciais do clima, né, como causadores de estresse e desse desconforto fisiológico, por isso que eu falei lá no início para vocês que a gente também estuda fisiologia animal aqui, tá? Porque a gente vai ter os animais que são adaptados, por isso que eu iniciei a aula falando sobre o fenótipo, àquele ambiente. Então, a fisiologia do animal, ela também sofre com as potencialidades do efeito climático, tá bom? Então, esse conhecimento que a gente vai ter desses potenciais efeitos do clima, eles podem causar estresse e desconforto fisiológico, então é importante que a gente possa definir as estratégias de intervenção no ambiente, foi o que eu mais citei hoje aqui para vocês, né, que essas intervenções, elas possam dar possibilidades de exploração, né, da potencialidade genética de cada espécie animal que seja de interesse econômico. Por que é que eu estou colocando isso? Porque vocês vão trabalhar, em geral, com espécies animais que são para a produção. Seja para a produção de uma forma mais generalista, como a gente citou, né? Leiteira, ou de corte, como o gado de corte, por exemplo, ou num outro tipo, como se vocês fossem cuidar, por exemplo, cavalo, né? Que, em geral, ele é utilizado o quê? Para reprodução, né? Pega-se um animal de excelente genética para que fique se vendendo o quê dele? Quem é que sabe me dizer? O sêmen. Perfeito, isso, Daniela. A gente vende o quê?
o sêmen do animal. Então, o ambiente que esse animal vai estar, né, vai depender. Então, o desconforto fisiológico dele pode implicar na qualidade desse sêmen também. Então, tudo que vocês, como zootecnistas, vão utilizar dentro da bioclimatologia é fazer uma intervenção no ambiente, Daniele e colegas, que essa intervenção que vocês vão causar no ambiente possa explorar na sua plenitude, quando eu digo plenitude, é na capacidade de 100% daquele animal e do ambiente, a potencialidade genética desse animal, certo? De cada espécie, porque para cada espécie animal, a gente tem uma realidade diferente, tá certo? Dessa potencialidade genética. E que isso possa ser explorado na sua capacidade de 100% também através do interesse econômico, porque certamente para quem vocês forem trabalhar, não vai querer que seja menos do que isso, né? Vai querer o quê de vocês? Vai querer que vocês trabalhem com tudo isso, né? Mas que tenham um interesse econômico por trás, né? Uma forma dele ganhar mais com a sua produção. Então, quando a gente fala de tudo isso aqui, a gente está falando de adaptação, não é? Então, o que é adaptação? Adaptação a quê? Né? A gente vai se questionar. E o que é ambiente? Então, Charles Darwin, né, que a gente estuda ele lá na biologia principalmente, ele foi um cientista famoso, né, principalmente lá do século XIX, que ele foi o autor da teoria da evolução, né, das espécies através de uma seleção natural. De uma forma bem simples, o que era que Darwin dizia? Ele dizia que na natureza é a lei do mais forte, né, sobrevive o mais forte e sobrevive a espécie mais forte. De uma forma leiga é isso. Mas Darwin não estava querendo dizer que não era uma questão de força, mas era uma questão de adaptação ao ambiente. Então, o que era que Darwin estava querendo dizer para a gente? Darwin estava dizendo para a gente o seguinte, que determinada espécie, por exemplo, de aves, vão se adaptar e continuar uma linhagem, né, evolutiva a partir de determinado ambiente. Uma seleção natural. Ou seja, digamos, digam aí uma espécie de galinha, de aves. Qualquer espécie. Vocês não conhecem nenhuma espécie de aves? Vocês estão comigo? Eu não sei aquela. Eu não sei o nome dela, mas aqui a gente chama de pesadão, aquela. Para corte. Tá. Pedro, eu não sei se você conhece, ou os colegas conhecem, aquela que é uma galinha que ela é bem pequenininha, que no Brasil existem vários nomes, né, para ela. Que ela é bem pequenininha, acho que é nanica que chama, galinha nanica, tem alguns lugares que chamam assim, mas não é termo científico, tá? É termo popular. E eu não sei se no Goiás tem, que elas não crescem muito, elas são bem pequenininhas, ficam parecendo um pinto, né? Mas Tem não é. uma pequenininha que ele chama ela de Brahma. Ela é bem pequenininha. Garnizé, isso, acho que é essa que a gente chama de nanica, mas que em algum lugar chama de garnizé. Eu acho que é essa, Ellen, acho que eu já ouvi sobre esse nome também. Mas, enfim, por que eu trouxe esse exemplo? Porque essa espécie, por exemplo, ela conseguiu se adaptar na escala evolutiva e ela não cresceu mais do que aquele tamanho, certo? Ela ficou pequenininha. Mas para o ambiente que ela estava, ela conseguiu o quê? Evoluir. Ela conseguiu o quê? Se adaptar. Então, adaptação ao quê? Ao ambiente. Então, não é que ela era mais forte por força e por isso ela conseguiu sobreviver. É porque na seleção natural, olhem bem, prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Na seleção natural, aquela espécie ali, garnizé, né, ou nanica, como seja falada em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ela conseguiu se adaptar ao ambiente. Então, a seleção natural dessa espécie mostrou o que para a gente? Que não é a lei do mais forte, é a lei do mais o quê? Adaptado ao ambiente. Por isso, que inclusive é um animal que ainda existe até hoje.
porque ele conseguiu, há milhares de anos atrás, se adaptar e sobreviver, por isso que não é uma espécie extinta, certo? Muitas espécies que nós nem chegamos a conhecer, certamente desapareceram, se tornaram extintas, porque não se adaptaram ao ambiente pelo mesmo, né? Acabaram, mas essa não, ela continua o quê? Resistindo e persistindo na escala evolutiva. Então, não é uma questão de força, é uma questão de adaptação. Então, o que é adaptação? Adaptação é uma forma que determinada espécie consegue viver naquele ambiente, se adaptar àquele ambiente e ao que desse ambiente? Temperatura, precipitação, vento, pressão atmosférica, tudo aquilo que a gente considera como fator climático, certo? E elementos do clima que a gente não vê, mas que a gente sente na gente. A gente não sente a radiação solar, a gente vê o sol, né? E a gente também sente a radiação solar. A gente vê o vento, vê? A gente vê o vento? Não. Sente o vento. A gente sente o vento, perfeito. A gente não vê o vento, a gente sente o vento. Mas tem uma aluna minha que já disse uma coisa, professora, a gente vê quando bate nas folhas das árvores, né? Foi interessante a colocação dela. De uma forma científica, a gente não vê ele, mas a gente consegue percebê-lo através das implicações dele, né? Quando bate uma roupa nossa, quando bate nas folhas das árvores, né? Então, a radiação a gente consegue sentir, a gente consegue ver o sol, sabe de onde está vindo, a energia que a gente está recebendo, né? O vento a gente não vê, mas a gente consegue senti-lo. E a precipitação, que a chuva a gente consegue ver e consegue sentir, né? Então, essa adaptação que todas as espécies, inclusive a nossa, né, tem, ela é a esse ambiente. Então, o que é a adaptação? É a forma que a gente consegue interagir com todos os elementos do clima e sobreviver. E persistir evoluindo numa escala evolutiva, numa escala de vida. Porque evolução, minha gente, não é só crescimento, não, tá? Quando a gente, em geral, fala de evolução, a gente tende a entender, é porque eu estava naquele lugar ali, antes eu estava lá no ensino médio, aí agora eu estou aqui na graduação, eu evoluí. Você cresceu. Na escala evolutiva, para a biologia, para o que a gente está estudando aqui agora, nem é uma situação de crescimento. A gente muda, né? Porque, obviamente, o ambiente ele muda conforme o tempo, mas nem é uma questão de crescimento, mas é uma questão de persistência daquela espécie, né? De continuar existindo. Então, adaptação a quê? Né? Adaptação ao ambiente, adaptação aos outros animais da mesma espécie, adaptação aos outros animais que não são da mesma espécie, né? E que podem conviver no mesmo ambiente e saber se dá certo ou não. Então, quando a gente coloca tudo isso aqui, eu gosto muito de uma frase de um geneticista, né? Ele acho que é russo, Theodosius, eu nem falo o segundo nome dele, porque é bem esquisito, né? Ele diz que nada na biologia é feito sem ter um sentido de luz da evolução, né? Eu até coloquei para vocês isso na nossa videoaula e nos nossos slides, eu coloquei em inglês, né? Porque era do jeito da fala dele. Mas traduzindo aquilo que ele colocou, ele diz que nada na biologia é feito sem um sentido, exceto a luz da evolução, né? Porque ele quis dizer com isso que a evolução, né, ela faz parte desse caráter de persistência de uma espécie. Então, quando a gente fala de ambiente, a gente está falando dessa persistência também, né? Então, esse cara aí, o Theodosius, ele foi o fundador da teoria sintética da evolução, onde ele funde a genética com a seleção natural. Então, aquilo que já vem conosco, com aquilo que está no ambiente, que pode nos selecionar e nos fazer persistir como espécie, né? Então, isso fez com que a gente ampliasse toda uma visão anterior que existia, né? Sobre genética e sobre seleção natural. Por isso que eu deixei o termo força, como o pessoal fala de forma mais casual, né? Que dá-se a entender em alguns momentos, de forma bem leiga, que evolução e adaptação
ou seleção natural estão ligados à força, mas não é, mas sim a persistência da seleção daquela espécie com a genética dela ao ambiente. Então, isso ampliou esse pensamento anterior relativo à força e deixa ao mundo um legado desse conhecimento. É tanto que, se a gente remonta lá ao tempo da Idade das Cavernas, né, onde a força era necessária para que a nossa espécie, ela naquele determinado espaço de tempo, ela conseguisse persistir, né? Hoje, qual é, eu vou perguntar a vocês, a força da espécie humana continuar evoluindo, da seleção natural da espécie humana? A gente conseguiu, ao longo do tempo, mudar daquele padrão, que era um padrão de força física, para o que hoje em dia? Vocês saberiam me dizer? Inteligência. Quem foi que falou? Carlos? Eu, Foi Carlos. você? Perfeito, Carlos. Exatamente isso. Hoje, a nossa força, ela é o quê? O intelecto. Quanto mais você estuda, quanto mais você é bom naquilo que você faz, mais você é selecionado naturalmente, né? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que você não precisa e nem deve ser bom em tudo. Não existe ninguém que é bom em tudo. Não existe, né? Mas você deve, por obrigação, ser muito bom naquilo que você faz, né? Então, se você é zootecnista, se você quer ser zootecnista, não queira ser melhor do que ninguém, né? Mas queira ser o melhor que você puder ser como zootecnista. Queira ser o melhor zootecnista. Inclusive, na seleção natural do mercado de trabalho, você vai ser o diferencial. Você mesmo vai ser sua carta de apresentação, né? Eu quero aquele cara para trabalhar comigo aqui, ou a Daniela, ou a Ana Paula, ou a Sheila, né, para trabalhar comigo aqui na fazenda. Por quê? Porque é uma zootecnista ou um zootecnista diferenciado, né? O padrão de trabalho dele e o que ele vai acarretar para a produção, o que ele sabe, o conhecimento dele sobre bioclimatologia, sobre instalação zootécnica, sobre bem-estar animal, vai aumentar a produção e a melhora do nosso trabalho aqui na fazenda. Então, quando a gente coloca isso, né, aí eu gosto sempre de citar um exemplo, falando dessa questão de seleção natural, que os bovinos que são criados nos países tropicais, né, eles foram herdados por colonizadores o quê? Europeus. Então, podia ser que esses animais nem se adaptassem, porque um país tropical como o Brasil, por exemplo, ou vários países do continente africano, que estão na faixa tropical do nosso planeta, né? Quando eu falo isso, eu já estou falando de clima para vocês, tá, gente? A faixa tropical do planeta, ela pega uma boa parte do nosso Brasil, que é o continente da América do Sul, e pega uma boa parte do continente africano também, tá certo? Então, os animais que estão instalados nessa zona, eles recebem naturalmente o quê? Muito mais energias. E esses animais que são criados, ou que lá no início foram criados aqui em países como o Brasil, por exemplo, né, que a gente foi colonizado por Portugal, mas a gente também foi colonizado pelos holandeses, pelos espanhóis. Então, vieram animais da Europa para cá. As temperaturas, é tudo muito diferente. Inclusive, a gente tem hoje no Brasil algumas espécies animais, como, por exemplo, o búfalo, que não são originárias nossas, que vieram de outras partes do mundo, que se adaptaram aqui, né? Então, quando a gente fala de adaptação, por isso que eu coloquei o que é adaptação. Adaptação a quê? Né? Quando a gente coloca tudo isso, a gente está falando, inclusive, de animais que a gente traz de outras regiões do planeta e coloca aqui no Brasil e que a gente consegue adaptar esses animais à nossa realidade, certo? Ou seja, ao nosso clima. Então, quando a gente passa por esse momento aí de explicação biológica, climatológica e meteorológica, e que também fala de fisiologia animal, eu sempre gosto de trazer um pouquinho um remonte histórico, né? Lá no século XVII, no século XVIII, a gente tinha o que a gente chamava de a Era do Couro, né? Ou seja,
os animais que produziam todo esse material seriam animais que o pensamento primordial não era só o abate para a venda da carne, por exemplo, mas da utilização do couro, né? Inclusive porque o couro era muito utilizado nas vestimentas, não só em sapatos, né? Mas também numa esteira de produção que nem era tão grande ainda assim, porque a gente ainda não estava na primeira revolução industrial, né? A gente inicia a primeira revolução industrial lá no século XVIII, então o couro ele também era utilizado como vestimenta. E aí eu questiono vocês com o seguinte pensamento aqui. Os animais que produziam esse material lá nesse século XVII, ali início do século XVIII, né? Eles seriam iguais aos antecedentes europeus? A gente acabou de dizer que muitos animais foram trazidos da Europa para um ambiente tropical. E aí eu citei o Brasil, que é onde nós estamos, né? Que é esse lugar de um ambiente tropical. O que é que vocês acham? Esses animais que produziam esse material, esse couro, eles seriam iguais aos seus antecedentes europeus, né? Seus ascendentes, melhor dizendo? Eu acho que não, Eu porque acho que cada não. um Pode falar. tem sua adaptação, né? E isso vai interferir na produção do animal. Isso. Quem mais queria falar? Era é a mesma coisa do Daniel. Por ele estar em um clima diferente, eu acho que vai mudar sim alguma coisa. Perfeito, exatamente. Então, lá no século XIX, onde a gente inicia o processo da Revolução Industrial com mais força, né, a gente teve um profundo impacto na exploração pecuária lá na Europa. Porque talvez vocês se lembrem lá dos estudos de vocês no ensino médio, no ensino fundamental também, né, primeira, segunda e terceira Revolução Industrial, a produção, a pecuária e a exploração da pecuária, porque essas revoluções iniciaram lá na Inglaterra, né, um país europeu, ela teve uma modificação, assim como todos os padrões de trabalho no mundo foram modificados a partir da Revolução Industrial, né? Então, quando a gente fala disso, a gente está dizendo que esses animais, eles sofrem mudança a partir do ambiente que eles estão, certo? E, obviamente, se o clima de determinado lugar ele é diferente, isso também vai implicar em quê? Na mudança fenotípica daquele animal. Então, talvez ele tenha uma mesma genética, o animal que está aqui no Brasil, certo? Do animal que está lá na Europa. Mas, certamente, o fenótipo dele será modificado em detrimento do ambiente onde ele está, já que a gente tem a junção da genética com o ambiente para a gente ter o fenótipo, né? Então, a importação de gado zootecnicamente melhorado, que veio lá da Europa, né, ele partiu de novos estudos científicos e a criação de uma nova ciência, que é essa ciência que a gente está agora estudando, né, a bioclimatologia e através da zootecnia. Talvez vocês também já estejam sabidos disso, né, que a zootecnia aqui no Brasil ela é bem recente, né, acho que tem cerca de 50 e poucos anos. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Acho que é uns 52, 53 anos, né, que a zootecnia deve ter. Mas quanto ela já causou impacto positivo, né, na melhora genética da produção animal brasileira e como ela já causou impacto positivo, inclusive, na importação desses animais agora para a Europa, por exemplo, né, até como modificações genéticas que ainda não se tinha visto. Então, novos estudos, eles partiram desde que a gente teve essa transição, né, Europa, animais indo para um ambiente tropical, que seria uma mudança de clima bem diversificada, né, em todos os quesitos, de temperatura, de recebimento de energia solar, né, de quantidade de recebimento de chuva, de calor ao longo do dia, né, que é o que a gente chama de horas solares, também implica nisso. Então, o animal doméstico, né, como todo ser vivo, ele vive em um ambiente constituído por aquilo que a gente chama de conjunto de condições exteriores naturais, né, e artificiais ou preparadas, que sobre ele vai exercer
algum tipo de atuação. E quando eu falo, pessoal, de condições exteriores, naturais e artificiais ou preparadas, a gente está falando daquilo lá do começo, que eu citei no início para vocês, né? Vou repetir aqui, ó. Se a gente tem condições exteriores naturais, a gente está falando de quê? De elementos, né? E fatores climáticos, que são do nosso ambiente, tá certo? Se a gente fala de condições exteriores artificiais, a gente está falando de algo o quê? Que foi construído, né? E ou preparado. Por isso que eu falo de condições exteriores naturais e artificiais ou preparadas. Porque quando artificiais ou preparadas é porque foi uma condição o quê? Construída naquele ambiente exterior. Para que esse animal, ele possa realmente ter um ambiente constituído para ele e ele possa exercer uma atuação ali. Então, o ambiente, ele vai gerar uma resposta naquele animal, né? O que a gente olha naquele animal ali, né, como um ser vivo, como um animal doméstico, que necessita de implicações de entendimento para que a gente possa aproveitar ele da melhor forma possível, né, principalmente quando a gente se refere, por exemplo, aos bovinos, que a gente aproveita quase tudo, eu acho, né, do animal, a gente tem o quê? A gente tem que ver a herança desse animal, que nada mais é do que a genética dele, né, e fazer uma série de perguntas, né, o que o animal é, o que o animal tem e o que esse animal será. A gente sempre coloca isso, eu sempre gosto de colocar essa imagem quando eu estou explicando nos slides, né, para vocês, inclusive lá na nossa videoaula, nos slides que eu deixei para vocês, tem, tá certo? A gente tem um ambiente, certo? Aqui numa escala de resposta, que é o que a gente quer buscar, e a gente tem a herança, como se fosse uma pirâmide, certo? Ambiente, resposta e herança. Herança é a herança genética desse animal, certo? O ambiente é o ambiente no qual ele está instalado, e a resposta é o que a gente vai ter às 3 perguntas que eu coloquei aqui agora, tá? O que esse animal é, o que esse animal tem e o que esse animal será. Será é o que ele vai ser em relação ao quê? Na escala de produção. Se ele é para gado leiteiro, se é para gado de corte, se é para a gente utilizar o couro dele para alguma coisa. Então, o que ele é, para que ele está existindo ali, né? Naquele ambiente. Para que ele vai servir? O que é que ele tem para fornecer como produto, né? Ou como escala de produção. Então, esse animal, ele vai te dar respostas através da herança genética dele, do ambiente onde ele está inserido, tá bom? A resposta vem desses 2 quesitos, herança e ambiente, em detrimento do que esse animal é, do que ele tem e do que você quer que ele seja, ou seja, do que será, da resposta que ele vai te dar, né? E para a gente caminhar aqui um pouquinho, por que a gente deve estudar a bioclimatologia, né? E aí eu já dei vários exemplos para vocês, por que a gente deve estudar a bioclimatologia. Então, eu sempre gosto muito de citar o exemplo das aves, né? Dos porcos também, e do gado, porque tem muitas explicações para a gente ter aí, né? Tanto uma criação de forma extensiva, que é aquela criação onde o animal está solto, né, em um determinado espaço de pastagem, e os criadores de confinamento, onde, em geral, a gente quer uma escala de produção com isso, né, ou seja, a gente não quer um animal só porque a gente acha ele bonitinho, ou porque a gente tem que esperar um certo tempo, né, quando você coloca um animal em confinamento, você está querendo que, num curto espaço de tempo, ele nasça, cresça, se desenvolva, né? E você já consiga levar ele para o abate, para a venda, ou que a produção diária dele, mensal, seja aumentada, né? Através da engorda, né? Desse animal. Então, por que estudar bioclimatologia? Primeiro, porque isso vai melhorar as funções de produção desse animal, principalmente de produção, por isso que eu bato tanto nessa tecla, né?
Porque o conforto do animal vai gerar o quê? Bem-estar animal, que, consequentemente, vai melhorar a produção desse animal, tá certo? A partir do ambiente onde ele está colocado, né? Se é um galpão de aves. Esse galpão, a instalação zootécnica que ele está, é uma coisa que a gente vai estudar aqui na disciplina. Ela precisa ser adequada, o número de animais que sejam concernentes ao tamanho daquele ambiente, né? A ração que aquele animal vai receber, a quantidade de ventilação que ele vai receber, e para aquela produção estimada. A gente pode, professora, estimar uma quantidade de produção? Pode, né? É totalmente previsível. Só que para isso, você vai precisar ter uma instalação zootécnica, o quê? Extremamente adequada. Ah, professora, mas aqui na fazenda a gente não está conseguindo produzir aquilo que a gente gostaria aqui. Então, você vai precisar perceber a fisiologia do animal, a genética do animal, a instalação que esse animal está. Será que onde esse animal está aí na fazenda, ele tem conforto térmico? Ele tem bem-estar animal para que essa produção possa ser aumentada, né? Será que o ambiente onde ele está é adequado? Ele está num ambiente de confinamento com muitos outros animais, né? Então, bioclimatologia serve para a gente entender isso tudo aí. Por quê? Porque através dela a gente sabe a temperatura do ambiente, a gente sabe se aquele determinado ambiente é funcional para aquele animal ou não. Isso para qualquer espécie, sejam os suínos, sejam as aves, sejam os bovinos, certo? Então, a gente vai ter diversos tipos de sistema, né? De criação ao ar livre, por exemplo, os suínos, a gente tem o Ciscal, né? Que é o sistema intensivo de criação de suínos ao ar livre, onde os animais são criados ao ar livre, né? Como o próprio nome já diz. E tem o Siscon, né? Que é o sistema intensivo de criação de suínos confinados, que em geral tem um piso de tipo de cama sobreposta. Cada um desses ambientes, eles vão gerar um conforto térmico diferente para esses animais e, obviamente, também vão gerar o quê? Uma produção diferenciada. E isso, pessoal, eu estou citando os suínos aqui, mas serve para qualquer outro tipo de animal, né? Para as ovelhas, para os bovinos, até para os coelhos, que eu morro de pena de falar isso, mas tem gente que consome, né? A carne só porque eu acho os bichos bonitinhos. Mas também existe, né? Tem a produção da mesma forma em relação à reprodução e o consumo. E naqueles que a gente conhece mais, né, o confinamento dos bovinos, que a gente tem a unidade de confinamento dos currais, que a gente chama coletivos, né, hoje a pecuária extensiva, ela não é muito usada, né, por quê? Porque o animal, em geral, é mais para o abate, então a gente tem a unidade de confinamento dos currais coletivos, e tem as unidades de confinamento dos currais individuais, que vai depender do que aquela fazenda vai querer produzir, né? Em geral, com essas unidades de confinamento dos bovinos, elas só tem a parte de instalação zootécnica mesmo, de sombreadouro, né? De sombreamento, melhor dizendo, para esses animais na parte alimentar, e eles têm um recebimento de ventilação, de temperatura, de precipitação, sem ter uma camada sobreposta de sombreamento, né? Ficam mais ao ar livre, nesse sentido do recebimento de energia, de ventilação e de temperatura, tá? Então, na produção animal, é essencial a gente ter um conceito bem claro, pessoal, da influência de cada fator ambiental sobre o animal e de como se pode criar animais melhor adaptados a qualquer ambiente. E isso vai depender do ambiente que você está. Por isso que eu coloquei esse exemplo aí entre a Europa e os animais que a gente tem aqui, mesmo que eles tenham vindo para cá, porque ele vai precisar de uma melhor adaptação para esse ambiente, que não é uma adaptação só do clima. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui para vocês? Que não tem a ver só com os fatores do clima, né? O clima, ele influencia diretamente na vida desse animal, mas a gente necessita que o ambiente, ele seja melhor adaptado para receber esse animal, para que ele possa obter uma influência positiva, certo? Então, a gente pode ter resultados apresentados, né,
aos genótipos desse animal, submetidos aos ambientes diferentes que ele vai ter. Eu acabei de citar um exemplo aqui para vocês dos bovinos, né? E é óbvio que o que ele vai sofrer num ambiente de confinamento coletivo, né? Do que num ambiente de confinamento individual, vai resultar também uma diferenciação para a qualidade desse animal, né? E da produção dele. Então, entre as condições naturais do ambiente, a gente vai incluir o clima, o solo, né? Onde esse animal vai estar, a vegetação, que são as pastagens, inclusive consumidas por esses animais, né? Os parasitos, né? As parasitoides, as doenças que esses animais podem vir a ter em determinado ambiente, né? Então, a climatologia zootécnica, ela é importante, né? E ela é um ramo da ecologia animal que estuda a relação entre os animais domésticos e o clima, né? Então, o clima ele vai ser o resultado dessa ação conjunta dos fatores ou dos agentes climáticos, cujos esses efeitos, eles não podem ser individualizados, né? Não devem, porque a gente sente todos eles ao mesmo tempo, inclusive causando influência no animal e constituindo também um complexo climático que funciona como um todo, né? E tem uma relação como um todo. Então, para a gente poder fazer uma avaliação entre um animal e o seu ambiente, vocês, como técnicos, né, devem ter um conceito muito claro sobre os fatores que compõem aquele ambiente. Por isso que lá no início eu falava que aquilo que vocês trabalham dentro de um estado do Goiás ou do Tocantins, se vocês, ao se tornarem zootecnistas lá no final, né, do curso, vocês forem para o Rio Grande do Sul, ou forem lá para o norte do Brasil, né, para o Pará, para a Amazônia, vocês vão precisar entender os fatores que compõem aquele ambiente, os fatores climáticos e os fatores adversos do ambiente, inclusive as parasitoides, as doenças que podem acontecer naquele ambiente, certo? Então, é necessário também indicar como se divide o mundo com respeito ao clima, que é algo que a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Eu vou explicar de uma forma mais relativa como acontecem os climas em cada localzinho do nosso Brasil e como ele pode ser um fator de implicação positivo ou negativo, ou como essas espécies podem se adaptar nesses ambientes, certo? E eu dei uma aula para vocês, né? Foi isso que aconteceu. A nossa aula era de 8 até 9h50 e, na verdade, eu acabei dando o conteúdo todo para vocês aqui. Nem foi por interesse, mas porque a aula já estava gravada lá, né? Como eu falei, mas a gente acabou dando o conteúdo todo aqui, tá bom? E aí, vocês têm alguma coisa para colocar? Querem perguntar alguma coisa? Professora, aquela atividade lá, aquela data tá certa para o 1º de dezembro? Ou é agora no dia 1º de novembro? O resumo. 1º de novembro. Eu coloquei, assim, um tempo maior, Daniele, porque era justamente para dar mais tempo para vocês. Mas eu, assim, eu não digo que vocês esperem mais para fazer, porque o que é que acontece quando a gente deixa para fazer depois? Acontece que a gente se enrola com as disciplinas e acaba o quê? Não dando conta de fazer, né? Mas realmente eu deixei mais tempo mesmo. Mas se vocês fizerem até o dia 1º de novembro, é melhor, tá bom? Porque aí vocês não acumulam atividades com outras disciplinas. Mas eu faço isso com todas as minhas disciplinas, sempre que é possível, né? Eu coloco mais tempo, porque a gente vai terminar a disciplina no ano vindouro, né, no ano de 2021, e eu poderia até dar mais tempo, mas a gente sempre se enrola, né, porque sempre tem muita coisa para fazer. Então, se vocês puderem fazer até o dia 1º, melhor, porque não vai acumular, tá bom? Mas se não conseguir se enrolar muito, vocês vão ter aí até esse iniciozinho do mês de dezembro, tá bom? Certinho, obrigada. Por nada, querida. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu nem sei quem é Cauane. Se eu ver ela na rua, o Jackson, eu vou bater neles. E Sheila, eu não vou saber quem é. Porque só tem a letra do nome. Os outros aqui que eu não falei é porque eu tô vendo a foto. Oi, Jackson.
Tudo bom? Tá trabalhando aí? Eu não tô te ouvindo. Tá fechado teu microfone. Isso. Tem que Tá na trabalhar. luta, né? Mas muito bem de estar aqui participando. Pelo menos está Tem que ouvindo, trabalhar, né? né? É bom. Tem sim. Eu tenho muitos alunos E na mesma situação, né? Não só de vocês, mas também do ensino médio que estão trabalhando. E os meninos sempre fazem essa dobradinha, né? Ficam com o celular no bolso, coloca o fone e fica ouvindo a aula. Eu não me incomodo, não. Tudo bem, contanto que vocês possam pelo menos ouvir, isso já importa, né? Já é importante. Certo, Jackson? Cauã chegou de viagem da pouco, professora. isso, professora. Oi, Cauane. Não te ouvi, não, desculpa. Cauã chegou de viagem ainda há pouco, tá aqui dando febre, cansadíssima. Mas estamos na Ah, luta. isso aí, melhoras, viu? Fica bem. E obrigada por ter participado, né? Mesmo estando assim tão cansada, tão exausta. Tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Pode falar, Cauane. Tô falando assim, muito produtiva a sua aula, parabéns pela explicação. Ah, obrigada, querida. Eu fico muito feliz que tenha surtido um aprendizado para vocês, né? É isso que a gente sempre quer, tá bom? E aí, as nossas próximas aulas vai ser do mesmo jeito. O módulo 2 não vai ser comigo, vai ser com o professor Marcos. Mas a gente sempre faz essa dobradinha, né? Porque o nosso conteúdo, ele é muito grande. E a disciplina, ela, infelizmente, não é tão grande, né? Porque nós só temos 2 aulas por semana. Mas a gente sempre tenta fazer o melhor possível para que vocês consigam absorver a maior parte do conteúdo, tá bom? Mais alguma dúvida? Alguém tem algo a acrescentar? Professor, a parte do resumo lá, a gente vai fazer escrito à mão e enviar por PDF ou pode ser no Word e convertido para PDF? Daniele, eu peço que, se possível, né, para vocês, que vocês façam digitado no Word, tá bom? Primeiro, porque fica assim, mais organizado, tá bom? Às vezes, os meus alunos têm, assim, uma certa sensibilidade para serem médicos, né? Então, assim, eu não entendo muita grafia, eu não estou dizendo que esse é o seu caso, tá bom? Mas aí, às vezes, fica difícil de entender a letra, né? Mas Certinho, obrigada. quando não tem jeito, eu aceito, mas eu prefiro que seja digitado no Word. E se puder ser transformado em PDF, melhor. Por quê? Porque às vezes, quando manda no Word, dá problema de formatação quando vocês enviam e fica o trabalho bagunçado, sem querer, não é nem culpa de vocês. É o próprio sistema que faz essa baguncinha, e aí para não perder a qualidade, tá bom? Alguém Quando tem que mais vai ser alguma pergunta? a próxima aula, professora? Oi, Pedro. Então, o próximo módulo já começa dia 2, certo? Porque acho que esse nosso termina dia 1º, se eu não estiver enganada, eu acho que é isso, acho que não estou. E o próximo já começa na segunda-feira, tá bom? Tá bom. É Aí quem sempre vai assim. estar. Não vai ser você, né? Vai ser o Marcos, parece? Professor Marcos, isso, a gente faz essa dobradinha, né? Eu dou uma parte do conteúdo, sempre inicio o conteúdo na disciplina, e o Marcos vem com aquilo que eu já dei, porque os nossos conteúdos são consecutivos, né? Um dá embasamento para o outro. Então, o Marcos vai dar, acho que a parte de instalações zootécnicas, eu não sei se já vai ser logo agora, mas eu dou essa parte introdutória, e depois eu venho com a parte de clima, de bem-estar animal, vou falar de índices climáticos, de índices bioclimáticos para vocês, eu acho que eu fecho a disciplina, mas eu venho antes disso, tá? O módulo 3 provavelmente já vai ser comigo, não tenho muita Tá bom. certeza, mas eu acredito que Mas tudo em bioclimatologia também, né? sim, isso, exato, tá certo? Então, Porque beleza. a disciplina, ela necessitava de ter alguém, eu sou geógrafa, né? Eu acho que eu nem me apresentei para vocês, né? Acho que eu nem fiz isso no início. Eu sou geógrafa, mas as minhas habilidades em relação a conteúdos são da parte de climatologia também, porque eu venho da geografia física, né? Então, minhas pesquisas de mestrado, elas se voltaram muito para a área da meteorologia. Então, como eu trabalhei com climatologia geográfica, eu tenho, né, uma condição maior de falar sobre isso.
E aí eu introduzo todas as partes que envolvem fatores e elementos climáticos, mas eu sempre volto para dentro do ambiente zootécnico, tá certo? Então, assim, tudo que eu falar de clima para vocês vai ser correlacionando com o ambiente zootécnico, tá? Eu gosto de aplicar. Eu não gosto só de falar do clima e daquilo que acontece nele de forma isolada. Eu gosto de aplicar porque vocês conseguem enxergar, né? Como vocês vão poder trabalhar. E aí, em um próximo módulo, acho que depois do módulo 2, eu venho com a parte de climas no Brasil, que aí eu vou tratar do clima em cada lugarzinho do nosso país, de cada região. Porque vai que vocês vão trabalhar em regiões diferentes das que vocês estão, e vocês precisam ter conhecimento do que vocês vão encontrar lá, né? De temperatura, de precipitação, de quantidade de horas de sol por dia, né? Que o animal possa vir a receber, tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Vocês são muito tímidos, gente. Não sejam. Aqui tá tudo ok, Perguntas, professora. Aqui tudo também, certo? tá tudo Que certo. bom. Que bom, tranquilo. Mas só uma perguntinha, só um minutinho. Fica à vontade. As aulas, todas essas aulas que serão virtuais ou presenciais, elas valerão falta? Então, essa parte aí, Ademar, eu não sei te responder, porque agora, que é o que eu estava falando lá no início, né, como você já se encontrava, assim, as nossas aulas agora vão ter esse padrão, a gente vai utilizar o horário de aula que a gente tinha, né? Por isso que eu citei que com a turma de 2020.1, eu ministrava a aula nesse horário, na quarta-feira, das 8 às 9h50, né? Uma semana era comigo, na outra semana o Marcos. Se eu não terminava o conteúdo numa semana, eu ia para a segunda semana e continuava com os meninos, né? Com a turma. Então, era sempre assim. E a gente tinha a questão de presença, falta e etc, né? Eu realmente não sei te dizer que com esse novo formato que a gente está tendo agora, se vai ser assim, né? Se vai ter presença ou falta ou não. Eu tenho como saber quem esteve porque a aula está gravada, né? Então, eu tenho como saber quais foram os alunos que participaram e os que não participaram, né? Porque, na verdade, o que conta, que a gente coloca lá no que é acadêmico, são as faltas. Quando você não tem falta nenhuma, é porque você esteve presente em todas as aulas, né? Então, assim, eu não sei se vai ser dessa forma, ainda vou me informar com o Marcos, se vai ser contabilizado, e se for, no caso, todo mundo aqui tem a sua presença, né? Mas eu não sei te passar essa informação com clareza, tá certo? E por isso eu não vou te dar uma resposta aqui plausível, porque estaria sendo relapsa, né? Porque eu, de fato, não sei. Como era que a gente fazia antes? A gente fazia as presenças em detrimento das atividades, né? Que vocês faziam. Então, fez a atividade, tinha a presença. Não fez, levava a falta. Era assim, né? A atividade, ela tanto servia para ser avaliativa e contabilizar uma nota, bem como ela também servia como frequência, né? Como contabilização de frequência. Eu não sei se vai ser do mesmo jeito, tá bom? Mas eu vou me informar e aí eu passo essa informação no outro momento para vocês, tá bom? Obrigado, viu? Imagina que é isso, disponha. Pessoal, mais alguma dúvida para a gente ir encerrando aqui? Já são 9h51, né? Seria até 9h50. Dúvidas, questionamentos? Sim ou não? Senão a gente vai se despedindo, tá bom? Gente, digam não. Eu acho que é só isso mesmo. Vou ter que sair. Muito obrigada. Tchau. Eu que agradeço, Daniele. Tchau, tchau para todos vocês. Obrigada pela presença, tá? Foi um momento bem bacana. Obrigada pela aula, foi muito produtiva, gostei muito. Show de bola, um espetáculo de aula, viu? Valeu, Sheila. Obrigada. Fico feliz Até a próxima. que vocês tenham conseguido assimilar um pouco mais, tá bom? E qualquer dúvida, pessoal, é só colocar no nosso fórum geral lá do módulo 1, que eu respondo vocês. Todos os dias eu abro lá o Moodle, certo?
E se tiver algum questionamento, alguma dúvida, pode ser sobre qualquer coisa, não só sobre o conteúdo, eu respondo lá, tá bom? Então, um forte abraço para todo mundo, que vocês tenham um dia